Pessoal, vocês sabem quais são aqueles temas que vocês têm que dar maior importância para se prepararem para a prova de Ciências da Natureza do Enem? Vem cá que eu te conto. Galerinha, eu sei que o conteúdo, a matriz, as habilidades que podem ser cobradas no Enem é algo muito extenso, né? E às vezes nesse montante de conteúdos a gente não sabe em que focar. E eu trouxe os 5 temas que mais aparecem na prova do Enem, pelo menos de acordo com as estatísticas dos últimos 14 anos, para que vocês se preocupem mais com eles. É claro que o Enem é uma caixinha de surpresas, pode aparecer um assunto ou outro fora da curva, mas podemos esperar certamente questões desses 5 assuntos aqui. O primeiro deles, gente, é ondas eletromagnéticas, natureza e propagação da luz. O Enem adora questões sobre ondas eletromagnéticas, sobre a velocidade da onda, a frequência da onda, o comprimento de onda, questões que trabalham o espectro eletromagnético. Eu julgo importantíssimo que você conheça esse espectro eletromagnético desde as ondas de menor comprimento de onda até aquelas de maior comprimento de onda e saiba exatamente qual está do lado de qual, que você conheça o espectro visível, conheça os fenômenos que acontecem com a luz, refração, reflexão, difração, dispersão, interferência, polarização. Importantíssimo que você conheça esses fenômenos, até porque são fenômenos que não acontecem só com as ondas visíveis, né, gente? Eles acontecem também com as ondas não visíveis, com as ondas eletromagnéticas, de uma forma geral, e quase todos eles, exceto a polarização, também são fenômenos que acontecem com ondas mecânicas e com som, por exemplo. O segundo assunto que eu acho importantíssimo vocês focarem, pessoal, é mecânica dos fluidos. Quando eu falo mecânica dos fluidos, eu estou falando, em outras palavras, de hidrostática. São aquelas discussões sobre densidade, pressão, que a gente pode também trazer para aquela pressão, o cálculo da pressão no interior de um fluido, aquela fórmula ρGH, que é densidade, gravidade, profundidade, aquelas discussões sobre o princípio de Pascal, a força empuxo, são tópicos que aparecem recorrentemente, aparecem todos os anos na prova do Enem. Tá? Tanto questões operacionais quanto questões conceituais. O tópico 3 e 5, eu vou unir eles. Na verdade, a gente está falando da eletrodinâmica, aqueles assuntos que vocês estudaram lá no terceirão. São temas muito importantes e juntos, claro, eles somam aí e fazem parte do tema que mais aparece no Enem. Porque um complementa o outro, né? Para a gente entender circuitos de corrente contínua, é interessante que a gente conheça corrente, resistência, diferença de potencial, força eletromotriz, né? E assim por diante. Aqueles assuntos todos dentro de eletrodinâmica que vocês estudam no terceiro ano do ensino médio. E aparece aqui em quarto lugar, temperatura e calor. E quando eu falo temperatura e calor, eu estou falando tanto daquelas questões mais conceituais, mais teóricas, sobre a diferença entre temperatura e calor, sobre sensação térmica, sobre energia interna, mas também estou falando daquelas questões mais operacionais, que geralmente são questões difíceis, tá, gente? São questões com um número de dados muito grande, em que você tem que descobrir, por exemplo, qual é a temperatura final de uma quantidade de gelo e de água que foram misturadas, ou você tem que descobrir a quantidade de calor que determinado recipiente cedeu para outro, enfim, são questões geralmente de nível mais difícil, mas que compõem juntas 36% da prova de física do Enem. Então é algo que a gente não pode deixar de lado, principalmente se seu objetivo são aqueles cursos mais concorridos. Espero ter ajudado, foquem nesses temas. Um beijo, até a próxima.